ir aos locais, fazer uma pesquisa, muitas vezes, para tentar perceber exatamente onde é que esta cena deste filme foi exatamente rodada, e daquele, e taca-teca, e comecei a marcar os pontos no mapa e comecei a fazer isto. E então tornou-se este projeto de fotografia, que é visitável em, deixa-me fazer a publicidade, instagram.com/theworldisaset, ou seja, em inglês, o mundo é um cenário. No Facebook também é facebook.com/theworldisaset, embora no Facebook acabe por não ter muita expressão. Isto tem muita cara de Instagram, porque é muito na base da fotografia, funciona melhor no Instagram. E é lá que então comecei este passatempo, que entretanto começou a fazer-me investir mais tempo à volta disto e a pesquisar mais sobre locais de cinema. E acho que é um exercício giro e acho que é interessante, até porque eu, para além do local, tento contar um bocadinho uma história, tentar dar ali um bocadinho o contexto de que sítio é aquele, porque é que foi gravado ali, quais são as diferenças entre o sítio real e o que aparece no filme. Às vezes tentar, se acontecer eu falar com alguém que mora ali perto, tentar perceber o impacto que aquela cena teve, o facto de ser gravado ali, que impacto é que aquilo teve ali naquele sítio. Tento fazer contar um bocadinho uma história para além da imagem, que eu acho que as imagens têm muita força. O facto de nós pegarmos ali num determinado filme e comparar com o sítio e vê-lo como ele é hoje. Mas depois também mostras o outro lado, a tua foto separada do frame, ou mostras sempre... Sim, o que eu normalmente faço é, a primeira imagem é uma imagem que tem a montagem, tem a minha foto com o frame do filme por cima. Depois mostro a imagem isoladamente, a minha fotografia isolada sem o frame. Como é que tu fazes? Ou seja, selecionas só um bocadinho da imagem onde estão os atores? Normalmente tento arranjar uma imagem cuja continuidade faça sentido com a minha fotografia, ou seja, que haja ali um elo de ligação, ou uma montanha, ou uma parede de um edifício, para que visualmente fique interessante. É um bocado um exercício também de Photoshop e tentar perceber... quando as peças encaixam, se visualmente fica interessante, se fica uma coisa gira de se ver. Como é que tu costumas fazer? Pensas numa cena primeiro? Depende. São as cenas que te atraem, ou é o cenário que te atrai, ou é a oportunidade? É tentar perceber quando é que os locais têm força. Eu, por exemplo, há bocado falei no Parque Jurássico e posso voltar outra vez a falar no Parque Jurássico. É um filme que tem locais que são bastante icónicos, por exemplo, a catarata, a queda d'água, onde o helicóptero aterra quando eles chegam à ilha. É um sítio super icónico, toda a gente tem essa imagem presente. No filme, quando os miúdos fogem, quando há uma bandada de dinossauros a correr à volta deles e eles vão a correr, por exemplo, aquilo é num vale, numa ilha do Havaí, que é um sítio lindíssimo. Essa cena, por exemplo, acho que também tem muita força. Estou-me a lembrar, por exemplo, da casa do Home Alone, do filme do Sozinho em Casa. A casa do filme é um personagem, quase. Exato. E a casa existe. Lá, é praticamente igual àquilo que a gente conhece do filme. Está lá, é uma casa habitada, moram lá outras pessoas. Eu pensei que já tinha sido rentabilizada. Não, quer dizer, provavelmente não sei. É outro sítio icónico. Pronto, são sítios, lá está, são sítios que têm alguma força. Por exemplo, o sítio onde o ET, locais do ET, por exemplo, quando os miúdos vão a fugir de bicicleta da polícia, no filme do ET, do extraterrestre do Spielberg. O Batman a ir naquela moto de duas rodas, por exemplo, no Dark Knight, que é gravado em Chicago, numa rua bastante icónica em Chicago. Aí a lista, e por aqui fora. Sim. Eu, por exemplo, para além dos Estados Unidos, já estive no sul de Espanha, por exemplo, em Almeria, e já fui descobrir aldeiazinhas onde eles gravaram uma data de western spaghettis, filmes do Sergio Leone, como O Bom, o Mau e o Vilão. Esses até são os mais engraçados, porque há uma distância histórica tão grande entre o filme e os sítios que são hoje, que poder chegar lá e reparar que, por exemplo, aquela casa velha ainda lá está de alguma forma, e poder encaixar o frame do filme ali naquele sítio, ou aquela árvore, ou aquela rocha, ainda lá estar, e o facto de podermos colocar cenas icónicas, quase emblemáticas, que fazem quase parte da nossa história, colocá-los ali num sítio, quase cultural, exatamente, num sítio aparentemente abandonado, no meio do deserto, em Almeria. Acho que é um exercício engraçado e acho que desperta nas pessoas alguma curiosidade em dizer, que giro, foi gravado ali, porreiro, não sabia, porque muitos destes sítios não estão
historicamente identificados. Não há lá nada que nos diga que aquilo foi gravado ali exatamente naquele sítio. Há muitos que são, mas outros não. E isso também é giro, o trabalho de pesquisa e tentar descobrir exatamente onde é que aquilo foi feito. E às vezes é quase uma caça aos gambuzinos, é fazer quilómetros de carro, às vezes por estradas de terra batida, e ser um bocado tentativa e erro, tentar descobrir. Há imensos sítios onde eu às vezes vou e não consigo descobrir exatamente onde é que foi e vem de lá, de mãos a abanar, mas quando se descobre é tipo jackpot, é aqui que bate certo, está aqui esta árvore, está ali aquela montanha. É giro, é uma coisa que tem-me dado algum gozo fazer isto. Mas como é que fazes essa pesquisa? Às vezes tens uma área só, uma área geral e depois perguntas lá no sítio? Há de tudo. Há isso, o facto de eu saber que aquilo foi vagamente filmado ali e lá no local algumas pessoas me conseguirem indicar mais ou menos os sítios onde são. Se estamos a falar de filmes muito icónicos, como é o caso, por exemplo, do Indiana Jones, ou do Regresso ao Futuro, ou de grandes clássicos do cinema, especialmente quando é nos Estados Unidos, os sítios já estão super identificados. Já há montes de gente na internet que colocou as moradas e que sabe exatamente dizer que foi aqui, que foi acolá. Portanto, aí é fácil, é só meter no GPS e chegar lá. E depois os outros casos são aqueles, andar, por exemplo, muitas vezes no Street View, no Google, a percorrer ruas, à procura dos sítios. Implica muito isso, muito trabalho de casa. Às vezes, se for, por exemplo, em Portugal, e eu tenho feito este exercício que é descobrir sítios em Portugal onde foram rodados grandes filmes, grandes e não tão grandes. Muitas vezes é ligar para as câmaras municipais, mas é um trabalho cansativo às vezes, e inglório, porque há coisas que estão completamente perdidas, ninguém sabe onde é que foi, ninguém se lembra. E podem estar muito diferentes do que estavam na altura também. Também. Foste à Casa dos Espíritos? Não, que é sempre é sempre um sítio lá no Alentejo, fala-se sempre. É verdade. A Casa dos Espíritos é um dos filmes onde eu já investi bastante do meu tempo a tentar descobrir alguns locais. Em Vila Nova de Mil Fontes há um sítio que é muito fácil identificar, que foi onde aquela casa foi construída, lá num monte alentejano. A casa já não existe, mas sobrou a escadaria que dava para a casa. Portanto, lá no meio do Alentejo, num sítio de pasto, existem umas escadas que dão para lugar nenhum. Provavelmente o dono da propriedade achou que as escadas não se trovavam e lá ficaram. E eu já estive nesse sítio, já o visitei e tenho isso documentado em fotografia. Se quiserem, basta irem ao meu Instagram e descobrir isso. O resto do filme foi gravado em sítios em Lisboa, por exemplo. Portanto, Lisboa já fez de conta que era o Chile. E gravaram uma série de sítios. Gravaram numa casa ao pé do Campo Mártires da Pátria, em Lisboa, por exemplo. Eu conheço o nome do sítio, não sei exatamente onde é. É lá numa casa, aquilo entretanto também está um bocado abandonado, mas é uma daquelas casas senhoriais. E numa série de outros sítios em Lisboa, por exemplo, sim. Eu há pouco tempo estive a documentar alguns sítios, por exemplo, da Canção de Lisboa, do filme português, com o Vasco Santana. Nesses, o giro mesmo é tentar ver como é que era a Lisboa de antigamente naquele sítio e como é que é a Lisboa de agora. Porque os sítios são diferentes, mas consegue-se descobrir. Mas o frame fica engraçado então com esse contraste do... Fica. O dos primeiros que eu fiz foi, por exemplo, o Aniki Bobó, tentar ir ver os sítios do filme do Aniki Bobó no Porto, do realizador Manuel de Oliveira. E felizmente aquela parte ali em Vila Nova, do lado de Vila Nova de Gaia, onde eles gravaram ali muito junto ao rio, felizmente há uma série de coisas que ainda lá estão, gradimentos, muros, ainda estão exatamente como estavam há 60 anos ou há 70 anos, ou quando aquilo foi filmado. E faz um contraste muito giro, como estavas a dizer, o facto de ainda por cima ser a preto e branco e termos ali um pedaço de história colado a um sítio onde centenas de pessoas passam todos os dias e não ligam nenhuma. É giro também. E como é que tu fazes essa? Tu imprimes o frame e depois não, imprimir, isso era antigamente. Levo num tablet a fotografia e depois chego ao local e é um bocado aquele exercício de estar ali com a fotografia ao lado e ver o local e tentar tirar uma fotografia o mais semelhante possível ao que eu tenho no frame do filme.